irmãs, bom dia. Hoje, domingo, meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versículos do 24 ao 43. Contou-lhes outra parábola. O reinado de Deus é como um homem que semeou semente boa em seu campo. Enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo foi e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando as hastes cresceram e começaram a granar, descobriu-se o joio. Os servos foram e disseram ao dono: Senhor, não semeaste semente boa em teu campo? De onde veio o joio? Respondeu-lhes: o inimigo fez isso. Os servos lhe disseram: Queres que o recolhamos? Respondeu-lhes: Não, pois ao recolhê-lo, arrancareis com ele o trigo. Deixai que cresçam junto até a ceifa. Quando chegar a ceifa, direi aos ceifadores: Recolhei primeiro o joio, atai-o e em feixe e lançai-os ao fogo. O trigo colocai em meu celeiro. Contou-lhes outra parábola. O reino de Deus se parece com um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É a menor de todas as sementes. Contudo, quando cresce é mais alta que outras hortaliças. Torna-se uma árvore e vêm os pássaros e se aninham em seus ramos. Contou-lhes outra parábola. O reinado de Deus se parece com fermento. Uma mulher o toma, mistura com 3 medidas de massa até que tudo fermente. Tudo isso Jesus explicou à multidão com parábolas, e sem parábolas não lhes explicou nada. Assim se cumpriu o que anunciou o profeta: vou abrir a boca, pronunciando parábolas, proferindo coisas ocultas desde a criação do mundo. Depois de despedir a multidão, entrou em casa. Os discípulos foram e lhe pediram: explica-nos a parábola do joio. Respondeu-lhes: aquele que semeou a semente boa é este homem. O campo é o mundo, a boa semente são os cidadãos do reino. Os joios são os súditos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, os ceifadores são os anjos. Assim como se recolhe o joio e se lança ao fogo, assim acontecerá no fim do mundo. Este homem enviará seus anjos para que recolham em seu reino todos os escândalos e os malfeitores, e os lançarão no forno de fogo. Aí haverá pranto e ranger de dente. Então, no reino de seu Pai, os justos brilharão com o sol. Quem tiver ouvido, escute. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um ótimo domingo. O convite de Jesus no Evangelho de hoje, ele nos chama à conversão. Vemos no Evangelho de hoje a misericórdia de Deus, a paciência a esse chamado. Jesus ele explica aquela multidão e eles os ouviam, nos chama a atenção que eles os ouviam. Jesus ele nos chama a ouvir a sua palavra e assim praticá-la. É esse convite à conversão que podemos ver no Evangelho de hoje. O contexto todo, ele nos fala da vida de Jesus. Jesus ele vivia com os excluídos, com aqueles que eram rejeitados, com os pecadores, com os coletores de impostos, com aqueles que erravam. Jesus ele deu oportunidade a todos. É o que ele nos chama nesse Evangelho de hoje. Que ao vivermos com todos, possamos fazer a diferença. Assim como o Evangelho nos diz que sejamos sal da terra e luz do mundo, que possamos, quando tiver a oportunidade, falar de Deus para outras pessoas, para que elas possam também ter um encontro, ter uma volta a Cristo. E Jesus, ele falar em parábolas, ele fala com a linguagem do povo, daquela maneira simples, mas de uma forma catequética, profunda. Ele entra anunciando o reino dos céus. Ele nos chama a viver o reino dos céus já aqui na terra. É amando, é perdoando, é imitando Jesus, é tendo fé nos momentos mais difíceis da nossa vida. Isso é viver o reino dos céus. Que possamos fazer como essa multidão, ouvir Jesus, estar sempre atento ao seu chamado. Possamos buscar a conversão todos os dias da nossa vida. Tenhamos uma semana abençoada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.